Obrigado, então, pela presença de todos, seja a presença física ou a presença virtual, né? Sejam muito bem-vindos, então, ao UFCP, né, o primeiro encontro do Fórum de Cidadãos Participantes, né, uma iniciativa da UFSCar, por meio, então, do nosso grupo de pesquisa, o CEDA, o Centro de Estudos em Democracia Ambiental, conjuntamente com a promotoria do meio ambiente, especialmente pelo doutor Flávio Okamoto, que está aqui presente, acho que toda a promotoria do ambiente, né, as duas. Gostaria, então, de agradecer a presença de vocês, a adesão de vocês a esse convite que, então, nós disparamos há pouco tempo, né? Tivemos uma boa adesão, em torno de 75 cidadãos interessados, então, nesse primeiro momento, em falar sobre ambiente, falar sobre participação, né? A gente construir juntos realmente, né? essa atuação mais proativa ambiental no município. Nós organizamos esse momento com o primeiro momento das apresentações. Acho que podemos começar com o Dr. Flávio Okamoto. Depois posso apresentar, então, o grupo de pesquisa, e aí a gente já começa a falar, né, sobre o FCP, né, o que nós, então, estamos pensando a respeito desse fórum. E aí também gostaria de conhecê-los, né? Então, acho que esse é o primeiro momento para que a gente, então, estabeleça uma relação mais próxima, né? E aí a gente conversar também o que estamos pensando nas próximas semanas, nos próximos meses, nos próximos anos, né? Porque é uma ação que nós pelo menos do CEDA, consideramos como uma ação de extensão e também de pesquisa, né? Mas a extensão é muito forte aqui, né? Que é levar conhecimento mesmo, nossa atuação para a sociedade, né? Nos aproximarmos mais, sermos, então, agentes, né? Atuantes na sociedade. Eu acho que podemos começar com a apresentação do Dr. Flávio e depois a gente já começa a conversar a respeito do CEDA, do FCP e tudo. Muito obrigado. Boa noite a todos e todas. Vou ser bastante breve. Então, meu nome é Flávio Okamoto, eu sou um dos promotores de meio ambiente e urbanismo aqui de São Carlos, né? Eu agradeço muito a oportunidade que está sendo dada à Promotoria de Justiça pelo CEDA, né? Aqui agradeço na pessoa do professor Celso. Eu acho que a gente está diante de uma oportunidade muito importante, né? São Carlos tem essa vocação para vanguarda, para começar as coisas, né, diferentes. E o que eu reparo aí na minha atuação profissional, que nem sempre foi na área do ambiente, mas já tem 20 anos de promotoria, é que a gente fala muito em participação popular, a gente acompanhou um crescimento das oportunidades que as pessoas têm de participar por meio, principalmente, acho que das audiências públicas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a percepção de que o formato, principalmente das audiências públicas, não permite que o cidadão realmente expresse o que ele acha e que tenha o ponto de vista dele levado em consideração, né? Até porque, às vezes, a participação dos cidadãos carece um pouco, talvez, de alguma elaboração, de alguma orientação prévia, da disponibilização prévia do material, para ele saber do que se trata, né, para ele poder dar uma opinião fundamentada. Isso eu acho que é um pecado muito grande das audiências públicas, né? Sai simplesmente audiência pública, tema tal, e não se fornece material nenhum para as pessoas se informarem antes da audiência pública, né? Então, a participação delas tende a ser realmente rasa, né? E a gente, eu acho que com esse projeto, tem a oportunidade de dar ao cidadão de São Carlos realmente a oportunidade de participar de algumas decisões. A gente já tem, em um dos inquéritos civis da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente de São Carlos, instituída essa participação popular, né? Para vocês que estão começando hoje aqui no grupo, é um inquérito civil muito importante, que trata da conservação
das nossas nascentes e, na verdade, dos nossos pontos de captação de água para tratamento, né? Então, a gente tem um inquérito civil que investiga o entorno da captação do Ribeirão do Feijão e o entorno da captação do espraiado, que hoje é o nosso grande problema, né? Porque a gente sabe que a cidade cresceu muito para aquele lado e que tem muitos bairros a montante, né? Antes da captação, e infelizmente tem muito lixo, muita poluição, qualidade da água do espraiado que vai para tratamento já está naquele limite do inaceitável pelos parâmetros da CETESB, né? E é justamente nesse tema tão importante, tão caro para todo cidadão são-carlense, que é a segurança hídrica, né? A garantia do abastecimento de água potável para todo mundo, que a gente vai iniciar a participação popular e por isso que esse grupo que está se iniciando hoje é tão importante. Eu não vou me alongar mesmo, fico aí à disposição para quaisquer esclarecimentos, quaisquer perguntas, né? Lembrando que os inquéritos civis, em sua grande maioria, são públicos, né? Eu, na minha promotoria, não tenho nenhum inquérito com sigilo, então, o cidadão, em tese, ele pode ter acesso a 100% das investigações da promotoria, bastando para isso fazer um cadastro e mandar um e-mail, né, para que você tenha acesso online, 24 horas por dia, a qualquer coisa da promotoria do meio ambiente, tá? E como eu disse, se esse era o defeito das audiências públicas, né, a falta de informação, eu acho que a promotoria tem um exemplo muito bom, né, para dar com isso, a partir da digitalização de todos os procedimentos, dando esse acesso a quem quer que seja, né, quem quer que queira saber como é que está a questão dos empreendimentos imobiliários, da preservação das nascentes, da prevenção de incêndios, que a gente tem uma atuação bastante forte, questão das enchentes, tudo isso está em inquéritos civis digitais, acessíveis a qualquer do povo, ao momento que quiser. Tá bem? Então, agora eu devolvo para o Celso para fazer a apresentação do grupo. Muito obrigado. Eu acho que começar explicando o que é o SEDA, né? Acho que fica mais fácil assim, e eu acho que o percurso do SEDA, até chegarmos então ao fórum, né? Então, meu nome é Celso Maran de Oliveira, eu sou formado em Direito, né? Mas atuo no Departamento de Ciências Ambientais aqui da Universidade Federal de São Carlos, trabalhando com direito ambiental, direito urbanístico e políticas públicas ambientais. Entrei no... Ah, sim. Ele vai conectar sozinho? Sim. Aquela hora foi o conector aqui que deu um... Ah, já tinha acontecido. Tinha acontecido quando eu mexi ele de lugar, lembra? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Como é que tá? Parece que tá. É o sinal? Pode ter sido uma quedinha de sinal. Vamos ver. Vamos esperar. Da outra vez... Aqui tá tudo certo. Tá dando para ouvir, ver vocês tranquilo. Ah, ótimo. Aqui tá como você perdeu sua conexão de rede. Vamos ver se... Eu acho que podemos continuar. Acho que voltou, então. Sim. Putz, foi só falar. Ambiental, a informação, a participação e o acesso à justiça. Nós conduzimos pesquisas
durante esse tempo, realmente nesses 3 eixos, principalmente na questão de acesso à justiça e do eixo acesso à justiça e direito à participação, né? O que foi muito marcante para novos direitos, agora cedo, foi o primeiro projeto que nós, então, conduzimos. Quase sempre são projetos que foram apoiados pela FAPESP, né? Nós acompanhamos a revisão do plano diretor. Não sei se todos acompanharam a revisão do plano diretor. Nós queríamos saber que nível, que grau de participação, né, estava ocorrendo, podia ocorrer na revisão do plano diretor. Então, no primeiro momento, acompanhamos todo o trabalho do executivo, naquelas 33 reuniões do núcleo gestor compartilhado. Imagino que vocês tenham estado ou tomado conhecimento, né, desse importante momento. Lembrando que o núcleo gestor compartilhado foi fruto de uma atuação do Dr. Sérgio, promotor, né, do meio ambiente, Sérgio Domingos, né? E aí acompanhamos todo esse trabalho do executivo, depois no outro projeto lá no legislativo. Então nós queríamos saber se as demandas das pessoas, dos particulares, dos outros 2 setores da sociedade, essas demandas elas eram acolhidas, ou se pelo menos o primeiro setor ouvia, né, essas demandas, esse clamor realmente da população, né? Nós acreditamos muito na democracia participativa, né? E acompanhamos as audiências públicas que ocorreram, né, no decorrer dos trabalhos lá na Câmara, e lançamos um livro que está disponível no nosso site, chamado Democracia Representativa, né? Nós acompanhamos todo esse trabalho, né? Temos outras publicações também a respeito daquele outro momento, né? Mas o que ficou muito marcado para a gente, né? De que a participação no município de São Carlos, ela ocorre, mas ela ocorre em um percentual muito baixo em relação ao número de participantes. Então, assim, quantitativamente, são poucos os cidadãos que se envolvem nos assuntos do município. Naquele momento, nós estávamos falando, então, de urbanismo e de ambiente. E aí, quando analisamos o aspecto qualitativo dessa participação, né, também identificamos uma série de dificuldades, deficiências, problemas, para que ocorresse mesmo uma participação mais fluida, mais num nível alto, não é? E em muitos momentos não passava, acho que não chegava nem a informação, né? Nós temos a escada da participação popular, e falar em informação ou só informar a população é uma escala baixíssima de participação. A gente espera que ocorra, né, níveis mais elevados de consulta, de computação, de um empoderamento maior. Por exemplo, a consulta como acabou de acontecer, né, a consulta do Ministério Público em relação a um assunto tão importante do município, que é o do ruído ferroviário, né? A gente espera que, então, esse nível, né, de interação com a sociedade, no mínimo esse nível e maior, inclusive, né, ocorra. Nós conduzimos outras pesquisas também, né, dos cidades ilegais, por exemplo. Nós fizemos todo o mapeamento da cidade durante um determinado período de tempo, de 2006 a 2016, levantamos todos os conflitos, mapeamos, né, todos esses conflitos. Depois principalmente depois dessas 3 principais pesquisas, né, nós mudamos o nome do grupo de Novos Direitos para Centro de Estudos em Democracia Ambiental, para apostar mais na democracia ambiental. Consoante os resultados que nós, então, alcançamos das pesquisas anteriores, então, nós iniciamos um projeto para a construção de uma metodologia participativa em que realmente o cidadão pudesse tomar decisão. Isso não ocorre, assim, a não tomada de decisão ou a não inserção do cidadão como um tomador de decisão não é uma situação que ocorre só no município de São Carlos. Acho que no mundo todo, né, a gente vê esse problema
do primeiro setor, principalmente o primeiro setor, e principalmente o executivo e o legislativo ali, esses que estão mais à frente, eles não abrem os canais de participação, né? Quando abrem somente os tradicionais, como, por exemplo, reuniões, debates, e principalmente audiências públicas. Mesmo no caso das audiências públicas, tem uma série de dificuldades ali em que o nível é baixíssimo de participação popular. Fica quase sempre só na informação, quando ocorre a informação, né? E nós queremos mais, né? Nós esperamos realmente que o cidadão, né, ele exercite esse direito que ele tem de participar, de então ser um importante ator, tomador de decisão, né? E que nós não atacamos de forma alguma, nem consideramos, né, de forma alguma, a não existência da democracia representativa. A gente apoia a democracia representativa, mas eu acho que a democracia participativa, ela tem que estar junto com a democracia representativa. Então, você só esperar que o seu representante discuta os assuntos e resolva todos os assuntos, né, descolado, distante dos destinatários das políticas públicas. Nós estamos falando sempre aqui, pelo menos em políticas públicas ambientais, né? A gente acredita que isso não deve acontecer, né? Isso não precisa acontecer, né? Tem estudos científicos que atestam que, quando há participação popular, uma política pública, as ambientais principalmente, elas vingam, elas funcionam, elas são efetivas, né? Então, é exatamente o que nós esperamos. E aí nós passamos 1 ou 2 anos, aproximadamente, né, estudando as metodologias participativas. Nós estudamos umas 40 metodologias participativas espalhadas pelo mundo todo. Vamos passando filtros no sentido de trabalhar somente aquelas metodologias participativas em que realmente o cidadão pudesse tomar decisão, porque tem a metodologia participativa, inclusive, somente para informar, né, ou para consultar, mas a gente aposta ou espera, né, construir uma metodologia participativa em que o cidadão realmente possa tomar decisão. Nós realizamos, então, essa pesquisa durante um certo tempo, e das discussões do nosso grupo, o nosso grupo ele é formado, então, por juristas, por engenheiros, por químicos e profissionais de outras áreas da administração, de muitas áreas, né? E aí chegamos à construção de uma metodologia com 3 fases muito bem marcadas, né? Antes de um encontro, o que vai acontecer no encontro, e depois do encontro. E aí, depois de construirmos essa metodologia, que está prestes a ser publicada, depois eu compartilho, então, com vocês, que agora eu considero que vocês já fazem parte, então, do FCP, né, do Fórum de Cidadãos Participantes, mas ele está prestes, é um trabalho que está prestes também a ser publicado. Nós enfrentamos um problema que é, naquele momento lá, quem pode ser o agente facilitador? Porque nós temos diversas metodologias participativas aí funcionando no mundo, e sempre tem que ter um agente facilitador, né? Um agente que realmente conduza essa metodologia participativa. E tem um outro detalhe também: não adianta conduzir uma metodologia, um processo participativo com um nível alto, se a decisão ficar restrita somente àquele fórum, àquele grupo. A gente espera que a decisão ela seja considerada pelo tomador de decisão, o que no final, né, acaba por ser o verdadeiro tomador de decisão, que é, por exemplo, o chefe do Poder Executivo, né? Ou o nosso representante na Câmara Legislativa. E aí fomos considerando diversos possíveis agentes facilitadores, e chegamos no Ministério Público como sendo um excelente agente facilitador, como possível agente facilitador. Diante de todas as suas atribuições, né, legais, principalmente constitucionais, né, e de sua atuação prática, né, nós nos aproximamos, então, do Ministério Público para passar o que estávamos estudando, o método, e consultamos, né, principalmente o Dr. Flávio,
Okamoto, se seria possível nós testarmos o método em um inquérito. Em um inquérito, que foi o que o doutor Flávio acabou de fazer, que já separou um inquérito civil para que realmente esse método seja testado. Nós, então, estamos apostando muito nessa parceria com o Ministério Público. Por quê? Porque nós esperamos que os outros integrantes do Ministério Público vejam essa experiência e até outras experiências que espera testar diversas vezes, não só nesse inquérito civil, a gente espera, então, em outros também, e que outros representantes do Ministério Público possam, então, considerar essa possibilidade de inserir o cidadão ou um grupo de cidadãos na discussão inicial do caso, né, do conflito institucionalizado, e que, depois desses cidadãos tomarem uma decisão a respeito daquele determinado caso, sugerirem uma decisão para aquele determinado caso, o Ministério Público, então, esteja receptivo a essa tomada de decisão que ocorreu naquele determinado grupo, né? E que isso possa, então, influenciar, quem sabe, né, no caso dos conflitos ambientais, um possível termo de ajustamento de conduta. Então, trazer a população com a força que a população tem. A literatura é muito vasta no sentido de que um dos modos de conseguir, né, influenciar a política pública por meio da pressão, dessa atuação mais direta. Então, a gente espera que exerça essa pressão sobre um tomador de decisão, um eventual TAC, ou possa convencer, ou possa sensibilizar um magistrado numa possível ação civil pública, se o caso se transformar numa ação civil pública, né, que possa sensibilizar o tomador de decisão, por exemplo, um representante do executivo, o chefe do Poder Executivo, para, então, modificar políticas públicas ambientais ou construir políticas públicas ambientais em decorrência daquele conflito que foi, então, discutido e que foi, então, solucionado ou sugerida a solução por parte dos cidadãos, né? E aí é exatamente por isso desse convite que nós fizemos para o fórum. Por quê? Porque nós enfrentamos, né, doutor Flávio, muitas dificuldades. Nós consideramos outras possibilidades, até chegarmos aqui, né, de acessarmos diretamente bancos de cidadãos que existem, mas enfrentamos obstáculos, inclusive com uma decisão judicial, por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, logicamente, né? Então, em conversa com o Dr. Flávio, nós, então, decidimos formar um fórum, formar um banco de cidadãos, né? E nessa formação de um banco de cidadãos, né, o que nós esperamos? Nós esperamos uma atuação coesa com os cidadãos, né, com todas as pessoas. Como vocês viram, a gente, então, disparou um convite sem qualquer tipo de restrição, né? Nós, acho que o só não... Acho que é um contato. Vocês estão ouvindo bem? Voltou, eu acho. Sim. Só um minutinho. Eu acho que melhorou, né? Então, eu acho que o Fórum de Cidadãos Participantes, ele pode até extrapolar aquele objetivo inicial que é o de, ao final, termos um grupo de 15, mas até eu explico melhor como é o método, né? 15 cidadãos sendo, então, escolhidos de um modo aleatório, numa escolha estratificada por cota, não é? Para que, então, a gente acredita na representatividade, né? Para que possam, então, esse grupo de 15 a 20, talvez, né, essas pessoas possam representar praticamente todo o município, ou toda aquela sociedade, para que possam se reunir, né, num determinado momento, com técnicas, então, em que possibilite que aquelas pessoas tomem conhecimento do caso, então, que tenham atuação de especialistas, para que possam explicar realmente o caso, mas que dê liberdade para esses cidadãos, que representarão a toda a sociedade, naquele determinado momento, aquelas pessoas possam tomar a decisão totalmente desvinculada dos técnicos. Os técnicos desempenharão um papel muito importante,
mas a gente acredita muito na voz dos cidadãos, né? Então, a gente enfrentou uma série de problemas até aqui, e eu acho que conseguimos resolver quando nós decidimos criar um fórum de cidadãos participantes. Então, a ideia nós fechamos temporariamente, né, as inscrições, mas vamos reabrir em breve, porque a gente acreditou que é muito importante nesse momento a gente fazer uma reunião, uma aproximação e já começarmos a combinar essa nossa interação, então, academia, Ministério Público e todos os cidadãos. E para isso, né, nós gostaríamos muito de ouvi-los, né, porque eu acho que a construção do Fórum de Cidadãos Participantes pode ocorrer de modo conjunto, né? Eu acho que, se eventualmente os integrantes do Fórum disseram nós precisamos de mais conhecimento a respeito de determinado assunto, precisamos entender melhor o funcionamento, por exemplo, da máquina do Estado, precisamos entender o funcionamento do Ministério Público em particular, precisamos entender mais sobre, já que o conflito, né, que nós já estamos vislumbrando a primeira aplicação do método, envolve, então, segurança hídrica, ou recurso hídrico. Então, cursos de formação que interessem diretamente aos participantes do fórum, né, e na medida que vocês necessitarem e entenderem como necessário. Então, a gente está considerando isso num primeiro momento, né? Depois de conhecê-los, acho que preciso passar a palavra para vocês também se apresentarem, né? Nós temos pelo menos 2 educadores ambientais, nós temos o professor Osirito Poço de Amarante Júnior, que está aqui presente, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da FURG, e do Instituto Federal do Maranhão, e a professora Cátia de Araújo Farias, que está aqui presente. Então, a gente já tem conversado também com esses 2 educadores ambientais, para que, então, nas próximas semanas, né, tenhamos uma interação mais direta com o questionário, com encontros no nosso canal no YouTube, a ser transmitido pelo StreamYard, né, ou qualquer outro meio que realmente vocês queiram, né? E eu acho que é basicamente isso, né? Eu acho que é um pontapé inicial para que, então, tenhamos um grupo de cidadãos e que, se esses cidadãos tiverem necessidade de conhecimento acadêmico, nós temos, então, à disposição, no meu caso em particular, nós temos o Departamento de Ciências Ambientais com profissionais de praticamente todas as áreas que eu já consultei os meus colegas, e muitos deles estão dispostos a colaborar, né, em cursos rápidos e cursos específicos, né, para que possa, então, sanar dúvidas ou esclarecer questões, né. Podemos, então, fazer rodas de conversa também para discutir alguns assuntos ambientais e eu acho que compartilhar conhecimentos, né. Mas esperamos, sim, que em um determinado momento, que ainda não sabemos quando, possivelmente no começo do próximo ano, a gente já tenha esse grupo, não é, de 15 a 20 cidadãos atuando diretamente, a gente fazendo esse experimento, não é, testando realmente esse método, para depois fazermos ajustes nesse método, para que realmente, e depois, né, acompanharmos a decisão tomada por esses cidadãos após a aplicação desse método, acompanhando, então, depois a atuação do Ministério Público, considerando realmente a voz dos cidadãos. Acho que só mais um ponto, eu acho que o Fórum de Cidadãos Participantes, além desse objetivo específico, ele pode contribuir também com outros instrumentos participativos, né? Eu acho que a gente pode estar presente, né, nos conselhos, a gente pode estar presente nas audiências públicas, a gente pode estar presente nas reuniões, nos debates, né, de um modo em que realmente a nossa voz, a voz do cidadão, seja considerada pelos nossos representantes, porque é o que acontece, né?
no final das contas, né, tem alguns tomadores de decisão e quase que sempre pela inércia, né, por parte dos cidadãos, a gente deixa que esses tomadores de decisão exerçam de modo pleno e absoluto esse poder que eles têm legalmente instituído, temos que dizer, mas nós temos o direito de participar, isso está na Constituição, isso tem uma série de normas jurídicas, né? Eu tenho formação jurídica, né? Eu gosto muito de falar de normas e de previsão e tal, né? Mas vou me conter um pouco, só para dizer assim, nós temos o direito de participar, nós só não exercitamos esse direito. E talvez o modo de exercitar esse direito seja, por exemplo, por meio desse fórum, por meio daquele método, por meio de uma atuação mais direta numa audiência pública ou em qualquer outro instrumento participativo que está aí à disposição. Mas uma participação mais ativa, uma participação qualificada, uma participação em que realmente seja possível convencer aquele tomador de decisão para que tome uma decisão consoante os interesses de toda a sociedade, ou de boa parte da sociedade. Então, caminhamos por quê? Por uma democracia deliberativa, né? Então, isso está presente. Eu acho que eu falei demais, então, assim, sejam muito bem-vindos ao fórum, né? Eu gostaria, então, de conhecê-los, acho que podemos começar pelos presentes, não temos muitos presentes hoje, porque está chovendo em São Carlos, então, estamos aqui numa região um pouco complicada, né, quando chove, só pensando o que pode estar acontecendo ali fora, né? Acho que conhecer, então, os presentes e também os que estão na internet, para depois a gente passar por outras falas também. Muito obrigado, então. Acho que o pessoal podia vir aqui à frente para aparecer para o pessoal que está. Pode ser? Que está filmando bem aqui, não é? E complementando o que o Celso falou sobre a formação, né, dos integrantes do fórum, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade em relação ao papel do Ministério Público, até onde a gente pode chegar, que tipo de decisão a gente toma, desde a investigação até o ajuizamento da ação, até um eventual acordo dentro de uma ação, para vocês entenderem onde vocês podem opinar, participar, né, ajudar a decidir qual vai ser o rumo tomado, eu fico à disposição para montar uma apresentação, alguma coisa assim, para esclarecer o papel do Ministério Público, que é um ilustre desconhecido da maioria das pessoas, né? Muita gente vem aqui achando que a gente pode resolver qualquer problema, e infelizmente não é assim, mas a gente pode resolver muita coisa. Vamos começar? Podemos virar, talvez? Eu posso virar. Vamos lá. Eu acho que sim. Aí a gente vira o computador. Aqui pode cair na internet, né? Tem aquele problema da internet. Pode ir. Não tem problema. Acho mais fácil. Eu acho que já logo aqui, talvez já seja o suficiente, talvez. No meio não dá certo. Aqui? Boa noite. Meu nome é Lara e eu faço parte de um núcleo de proteção ambiental Cerrado Vive, junto com a Alessandra. E eu tenho uma atuação nessa questão ambiental desde 2015, especialmente em relação ao fragmento de cerrado onde fica o UFSCar. Eu até peço desculpa, mas eu ri um pouco quando o professor falou sobre a disponibilidade dos professores do departamento. Eu fico muito contente com isso, porque a gente acabou tendo algumas experiências ao longo desses anos de alguma dificuldade com os professores da própria universidade em relação ao fragmento, que afinal de contas é tão valorizado supostamente pelas autoridades da própria universidade, mas geralmente foi uma luta um tanto solitária até agora. E a gente tem ações na Justiça Federal, no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual, tanto com advogado particular às vezes, com ONGs que nos apoiaram para entrar com essas ações no Ministério Público, quando se tratava de inquéritos civis, daí não é necessário, e a gente entrou com alguns, tanto em relação ali, então, portanto, ao próprio Cerrado da UFSCar, quanto outras questões ambientais da cidade que nos tocam. Eu, particularmente, tenho uma motivação meio anacrônica, talvez, não sei como dizer, para tomar essas atitudes que eu tenho tomado, então, desde então,
que é bem no sentido do direito da natureza. Não sei se isso existe no direito ainda, porque na Constituição, por exemplo, a gente tem um artigo que diz que toda pessoa tem direito ao ambiente preservado, mas é o nosso direito. Nós não temos ainda no Brasil, eu sei que em alguns países já existe esse movimento de pensar no direito dos animais, por exemplo, né? De serem considerados como pessoas e não como coisas, no próprio direito. Eu sei que é um movimento que está acontecendo, aí eu estou feliz, espero fazer parte dele. Minha motivação principal é sempre essa, não tanto, embora também o que nós ganhamos ou perdemos, se acabar com a fonte de água, se acabar com a abelha, se acabar com não sei o quê, mas e eles, né? E a própria natureza. Então, a motivação é um pouco essa, mas e só assim, algumas dessas ações têm tido o que a gente considera de resultados positivos, porque realmente uma determinada obra foi deixada de fazer dentro de uma área no Cerrado da UFSCar, por exemplo, graças a uma atuação nossa, outras coisas não teve ainda um final tão feliz, então a gente tem essas experiências também e estamos aprendendo. É isso, obrigada. Estou feliz com a oportunidade, gratidão. Obrigado, Lara. Eu vou puxar para cá, para não ficar no olho a luz do Data Show. Oi, eu sou a Alessandra. Eu atuo no Cerrado Vive desde 2015 também, mas, além disso, eu faço parte de outros coletivos, todos eles têm com representações no Ministério Público, depois de lutas reivindicações junto à Prefeitura, a gente nunca conseguiu, enfim, os resultados que a gente pretendia, por isso a gente teve que apelar para o Ministério Público. Então, eu faço parte do coletivo Arboriza Sanca, que é um coletivo voltado para a proteção da floresta urbana, e faço parte de outro grupo, que é o Grupo das Cabeceiras de São Carlos, que nasceu do projeto Enchente Zero, e a gente tem uma representação no Ministério Público de São Paulo sobre o caso da ocupação de uma área de proteção permanente que é do Tijuco Preto. E, infelizmente, a gente não conseguiu salvar, nem mesmo o Ministério Público conseguimos salvar essa área, está em uma situação bem precária. E me interessa muito essa iniciativa, porque somos poucos e isso dificulta muito as coisas, né? Quer dizer, instruir uma representação, acompanhar um processo no Ministério Público, exercer esse papel de engajamento de um grupo que não é um grupo coeso, porque não são ONGs, são coletivos, né? Então, geralmente, essa tarefa de acompanhamento, de redação das manifestações, acaba sobrando para alguns, né? Então, todo esse processo assim, de manter o grupo vivo, né? Manter a causa viva, eu acho que é um trabalho difícil. E eu conto muito com a aprendizagem que virá dessa experiência do fórum. Eu agradeço muito. Vamos lá? Eu tenho boas notícias depois sobre o Cerrado da UFSCar com relação à prevenção de incêndios. Tá? Olá, meu nome é Rafael, não sou natural daqui de São Carlos, vim para São Carlos para estudar engenharia civil, comecei na UFSCar, mas depois mudei para a USP. Acho muito boa essa oportunidade, esses dois temas de democracia e o tema ambiental, a urgência desses dois temas e esses dois temas em conjunto. Agradeço a oportunidade disso existir. Não tenho histórico como as duas já contribuíram aqui antes, mas espero poder ajudar um pouco. Eles podem ser apresentados também. Boa noite. Não tenho nada a ver com a área ambiental. Eu sou engenheira civil
e tenho mestrado na USP, em Engenharia de Estruturas. Sou arquiteta e urbanista também. O que eu tenho, eu moro aqui do outro lado, tá? Eu não sei se eu tenho que sair de Canoa daqui para chegar lá, né? Então, e nós, eu sou da Associação de Santa Mônica, e todas as nossas áreas de recreio foram transformadas ou em parques lineares, tá? Ou área de interesse ambiental. Então, o que acontece? Quando eu tenho fotos de quando nós começamos a cuidar pela associação da área, e a gente reflorestou, ficou lindo, belo, maravilhoso. Só que a gente nunca cortou, nunca mexeu lá. Por quê? Porque todo mundo morre de medo, tá? De alguém. Se põe um jardineiro para cortar um galho de uma árvore que está atrapalhando o fio, aí já passa um fanático, podemos ensinar, não sei o que é assim mais. Então, o que eu quero dizer é que a gente quer conviver, quer ter uma coisa bonita, e parque linear, para mim, principalmente aqui, vocês vejam, são dos dois lados da marginal, que estão horríveis. Tá? Então, a gente está cansado de pedir para ver como é que faz o manejo. No final do ano, nós tivemos problema de um morador ser mordido por 2 escorpiões. Tá? Sem contar com as cobras que ficam andando. Então, nós temos crianças lá. Se uma coral pega uma criança, se um escorpião morde uma criança, então a gente fica sem saber para onde pedir socorro. Tá? Então, quando eu li o negócio, eu achei uma coisa muito interessante. Tá? Porque eu acho que nós estamos no centro urbano, a gente tem que conviver, tem que ter árvores, a gente tem árvores frutíferas, nós temos tucanos lá lindos, tá? Temos garças, temos petivi, eu acordo todos os dias de manhã com passarinho, sabe? Sem barulho de carro, é muito interessante. Mas nós queremos conseguir andar no meio das árvores. O meu sonho era ter que nem aquela rotatória que tem ali no Cardinário, que tem várias árvores frondosas, mas a gente consegue andar pelo meio delas, entendeu? Não é um monte de mato. Então, se eu não pedir para o senhor, como é que eu vou saber? Tá? Nós estamos tentando, já falamos com o professor Dundiz, nós estamos montando uma brigada de incêndio já, porque nós temos problema com o asilo, tá? E quando toca fogo no asilo é uma loucura. Entendeu? Então, tem que ter gente treinada, tem que ter gente, sabe? Nós estamos nos propondo, os moradores, a fazer o que pedem. Mas a gente queria também ter uma atenção do outro lado. Entendeu? Não olhar... Eu gostaria muito de olhar, eu tenho várias fases. Na próxima reunião eu posso fazer as fotos para você. São muito bonitas, tá? Mas eu queria que, acho que no ano 2000, ou 2015, que é a última, que é mais bonita que eu acho, não há que está lá agora, que ninguém consegue andar. Tá? Numa das áreas nossas, nós tínhamos ido ver a área para a gente fazer uma praça, porque o poder público a gente nunca conseguiu nada. Tá? E vimos o que a gente queria fazer, que era escalonar, tal, não sei o quê. Na semana seguinte, veio uma placa aqui, de APP, tá? Pelo TAP das Marginais. Aí, depois... nós temos 3 parques lineares. Essa APP foi transformada em parque linear. Então, eu não sei como que pode ser transformado uma APP num parque linear. Essas coisas que eu queria saber, entendeu? Sabe? E a gente não quer, a gente quer mexer, quer deixar bonito, mas quer ser orientado. Então, falta uma orientação total. Eu faço parte do Condusc há mais de 10 anos. As audiências públicas do plano diretor, eu participei todas. Tá? Então, eu nunca deixo de participar. Inclusive, o senhor é doutor Flávio, né? Eu elogiei muito o senhor naquela pesquisa sua do trem. Porque a gente quem só preenchia os dados, só sim ou não, não sei o quê, só que eu sempre preenchia com outras coisas. Outras coisas. E abriam áreas para a gente responder fantásticas. Eu achei. Nossa, viu, fez. Tá? Nós preparamos em conjunto esse. Sim, mas, por exemplo, se você fizesse aquele questionário, sim, uma pessoa que não tivesse interesse, só dizia sim ou não. Então, eu sempre caía nos outros. Aí, com aquilo, abriu um leque enorme de coisas. Eu achei muito interessante, inclusive, e elogiei, porque foi a primeira pessoa, não sou de São Carlos, estou aqui desde 78, mas considero como minha cidade, tá? É a cidade da gente onde a gente mora.
E se a gente puder fazer melhor pela cidade, a gente está fazendo pelo Brasil, porque se cada um fizesse um pouquinho, estaria bem melhor as coisas, né? Os resultados dessa consulta são espetaculares. Não sei se todos já tiveram acesso. Acho que não. A gente podia publicar. Sim, podemos divulgar. Imagina. Vamos abrir para o pessoal da internet? Gente, vamos fazer inscrição por mãozinha levantada? Eu não sei, esse é o que? Google Meet? Ozelito. Ele é interno Seda e está no Rio Grande do Sul. Pois não. Então, Ozelito, vamos tentar, vamos ver se o áudio sai legal. Boa noite. Conseguem me ouvir? Sim, sem dúvida. Pode falar. Então, como o Celso disse, né, meu nome é Ozelito, eu sou professor nomeado no Instituto Federal do Maranhão, lá em São Luís, mas estou aqui na Universidade Federal do Rio Grande, no outro extremo do país, e colaborando com a Universidade Federal de São Carlos, né, participando do grupo SEDA. E sou químico, né, sou um dos químicos aí que o Celso mencionou, e trabalhei sempre com poluição, muito ligado à poluição de água, poluição do solo, mas agora trabalhando muito mais com educação ambiental, já há alguns anos, né? Trabalhei com comunidades tradicionais, povos da floresta, ribeirinhos, enfim, uma série de grupos. E eu acho que a gente está ouvindo, né, vocês falarem aí, está vendo essas diferentes questões que envolvem tanto a democracia como o ambiente e a cidadania. Então é isso, né? A gente defende os direitos dos animais, a gente vê pessoas aí com essa preocupação em defender o direito dos animais, o direito das plantas, que o nosso direito brasileiro ainda não reconhece. E a gente vê também, né, pessoas aí defendendo e questionando, né, como a gente vai defender o direito desses organismos sem nos esquecermos dos direitos das pessoas que convivem, né, no entorno dessas áreas de proteção. Então, a grande ideia, né, nesse fórum é a gente realmente poder participar. Então, a gente poder se armar de conhecimento, de informação e aprender juntos, porque eu também tenho muita coisa para aprender com vocês, e construir essa ação, essa forma de participação cidadã, né? Porque, para mim, eu só acredito em democracia participativa. Esse negócio de democracia representativa, para mim, não funciona, né? Não dá certo. Só dá certo se a gente participa mesmo, né? E aí, a melhor forma da gente participar é com conhecimento, porque se a gente não tiver conhecimento, a gente é enrolado, né? A gente é passado para trás. Então, é importante que a gente tenha conhecimento para poder se posicionar com segurança naquilo que a gente quer, para que a gente se faça entender, né? Para que a gente também possa entender os outros. Então, estou aqui me colocando à disposição para contribuir, para participar dessa jornada com vocês. Maravilha. Maravilhoso, Elito. Obrigado. Vamos seguir a ordem, então, que está na tela? Vamos fazer o Lucas, depois a Paola, depois a gente vai abrindo na sequência. Lucas, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Sou Lucas, engenheiro ambiental. Me escutam bem? Engenheiro ambiental, especialista em educação ambiental e estou trabalhando como autônomo, com projetos socioambientais e educação ambiental. Tenho tido algumas experiências bacanas nos projetos que eu estou atuando com prefeituras aqui da região. A maior parte desses projetos são no âmbito do Comitê de Bacia Hidrográfica, envolvendo prefeituras, a gestão ambiental, a gestão participativa com os técnicos e gestores municipais, com um programa de drenagem sustentável, inclusive com a parceria da professora Renata Bovo, Luciana Schenck, do IAL, e outros projetos nesse sentido, né, com prefeituras, no âmbito do Comitê de Bacia Hidrográfica. Atuo também na Reenvolta Socioambiental, que é uma cooperativa de trabalhadores da área socioambiental aqui na cidade, junto com a Rosana, e também atuo, né, mas voluntariamente, de forma colaborativa, cidadã e militante em algumas instituições. Sou do Instituto Janela Aberta, da Associação Veredas, pela qual eu ocupo uma cadeira de
uma cadeira no Conselho Gestor de Educação Ambiental, que é um conselho recente, inclusive teve a mão importante aí do próprio promotor, Flávio, junto com o Comitê de Resíduos Sólidos, a Comissão de Resíduos Sólidos. E é isso, me interesso bastante pelo tema, agradeço aí pela iniciativa e quero poder acompanhar na medida do possível. Boa noite a todos e todas. Maravilha, Lucas. Obrigado. Paola Sartori. Boa noite. Eu estou sem câmera, desculpa. Mas, bom, eu faço parte agora do SEDA, né? Entrei recentemente. Eu sou bolsista do CNPq, já estou na minha segunda bolsa. E no âmbito em São Carlos, eu trabalho com o lago da Universidade Federal de São Carlos, né? Eu faço curso de Gestão e Análise Ambiental pela Universidade Federal. Bom, estou muito animada com o curso, gostei bastante do discurso das outras pessoas que já se apresentaram e pretendo aprender muito aqui. Obrigada. Obrigado, Paula. Rosana Helena Senini. Olá. Bom, meu nome é Rosana, né? Como eu já fui falar, Rosana Helena Segnini. E eu tenho interesse em estar participando, né, desse fórum, por questões assim que eu sou um pouco envolvida com questões assim de conscientização da educação, né, de educação em relação ao meio ambiente, e eu sou um pouco focado na questão de descarte de lixo irregular. E eu já eu faço um trabalho aqui na região onde eu moro próximo do Bicão aqui, próximo ao Córrego do Medeiros, tal, e eu faço um trabalho voluntário, né, eu e algumas pessoas que me ajudam de vez em quando, e está recolhendo lixo aqui desse entorno. Isso daí eu já faço esse trabalho já há uns 2 anos. E o meu desejo mesmo em relação a estar participando desse fórum é ver mesmo a possibilidade da gente estar conseguindo, né, que se faça políticas públicas, né, de conscientização e educação da população, porque eu vejo como um absurdo a quantidade de lixo que é jogada nas ruas no dia a dia, assim, de uma forma assim tão sem noção, né, dos problemas que pode ocorrer, que ocorre com o meio ambiente, com os rios, que vai parar. E eu trabalho de vez em quando também, participo de mutirões, né, onde tem um mutirão e eu fico sabendo, eu vou lá participar também, para ajudar. Então, é isso, eu queria estar aprendendo muito mesmo como a gente pode estar mesmo buscando, né, através do poder público, essas questões aí de estar fazendo mesmo com que a pessoa se conscientize mesmo desse problema. Eu já fiz denúncia de vários lugares, inclusive na prefeitura, já entrei com requerimentos, já procurei ajuda já também do pessoal que é responsável pela questão do meio ambiente lá no Legislativo, e são situações berrantes mesmo, e situações muito degradantes mesmo, de lixo, que é jogado, assim, de forma muito sem respeito mesmo e educação do ser humano, né? Então, eu queria isso, eu quero aprender com todos aí, né, de alguma forma, e ver a possibilidade mesmo da gente estar buscando do poder público que se faça, né, a sua parte, e de uma forma até maciça mesmo, porque eu acho que essa educação aí, ela é urgente, eu acho que essa conscientização, ela se faz muito urgente. Viu, Rosana? A gente tem várias investigações na área de resíduos na minha promotoria, viu? Ai, legal. Muitas. E, inclusive, um procedimento de acompanhamento da implantação do PMGIRS, né, do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos, tá? Tá, ok. ok. Ter acesso àquilo que eu falei. A gente faz um cadastro e você pode ver tudo isso em tempo real, tá? Tá, ok. Obrigada. Obrigado. Fernanda Lima. Olá, boa noite, pessoal. Todos me ouvem bem? Estamos ouvindo. Perfeito. Bom, me mudei recentemente aqui para São Carlos, não sou dessa cidade, né? Eu vim para fazer a faculdade. Então, no caso, não tenho nenhuma formação na área ambiental, só sou muito curiosa mesmo. Então, recentemente, na verdade,
senti muita necessidade de alinhar a minha fala com as minhas ações. Então, decidi sair dessa posição de cobrar dos representantes, né, no qual eu votei, no qual eu auxiliei a estar no poder. Então, tive esse encontro, né, com essa iniciativa de vocês que eu acho tão importante. Eu falei assim, nossa, uma oportunidade aí tanto para aprender e também ajudar de alguma forma, né, que eu possa ajudar aí com os conhecimentos de outras áreas. E eu tô aqui, então eu acho muito importante a iniciativa de vocês e eu me sinto muito grata por ter essa oportunidade de estar aqui. Maravilha, Fernanda. Obrigado. A Cat saiu ali. Poxa, agora está um nome bem na frente. Pedro Scherer. Oi, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, certinho. Muito prazer. Eu estou muito contente de estar presente aqui, porque eu também sou morador recente de São Carlos, vim para cá estudar, estou fazendo análise e desenvolvimento de sistema, mas o fórum me chamou muita atenção por causa das minhas experiências anteriores com o meio ambiente, que eu tive a oportunidade de fazer um voluntariado na Costa Rica, num hotel comunidade autossustentável, então lá eu tive toda a experiência com reflorestamento, agrofloresta, permacultura e então, quando eu voltei para São José dos Campos, que é a minha cidade natal, né, eu comecei a olhar para o meio ambiente com uma forma diferente, ver como funcionava a coleta seletiva, como que a gente podia fazer realmente a cidade ser mais autossustentável. E agora que eu vim aqui para São Carlos, que era uma cidade que eu ouvia muito sobre, todo mundo comentava que era uma cidade que tinha várias iniciativas, era a cidade da tecnologia e tudo mais. Porém, chegando aqui, eu me surpreendi, porque logo de primeira já me falaram que não tinha coleta seletiva aqui, que tinha tido um tempo antes e agora não tem mais, não sei porquê. Mas atiçou minha curiosidade e eu comecei a olhar mais pela cidade para ver sobre o que falavam do meio ambiente também, que, né, falavam, tinha o UFSCar, que tem muito mato lá, tem o parque ecológico, mas eu vi que fica tudo muito isolado num canto, mas no centro da cidade você não vê tanto espaço mesmo. Você tem a praça 13 de novembro? Não lembro agora, não. 15 de novembro, que é a área mais arborizadinha assim que eu vejo, aqui no centro pelo menos. E também a questão do lixo nas ruas, que eu vejo quando eu saio de manhã, muito lixo jogado na rua, tudo muito fora de ordem, assim. Então, estar aqui presente nesse fórum é uma parte importante para mim, até mesmo, para poder ver se eu consigo, né, fazer a minha parte como cidadão, realmente. E levar isso para frente, para as próximas pessoas que vierem para cá ou que já estão aqui, para que eu possa colaborar de alguma forma. E acho que é isso. Maravilha, Pedro. Obrigado. Entrou ali em cima a Tassiane. Por favor, Tassiane. Bom, então, aí a Tassiane. Vamos lá. Boa noite. Sou Tassiane. Eu sou graduada em saneamento ambiental. Sou aluna do curso de mestrado em ciências ambientais da UFSCar, junto com o professor Celso, e participo também do Grupo SEDA. Eu tenho interesse em estudar a participação popular no controle do mercúrio, se ele ocorre e de que forma ocorre, para que isso possa resultar em propostas de políticas públicas mais eficientes. Bom, é isso. Ademais, eu me coloco à disposição para auxiliar no que for possível. Obrigada. Maravilha. Obrigado, Tassiane. Humberto Ribeiro de Souza. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, espero que estejam todos bem. Eu terminei o meu mestrado em Física há alguns meses, aqui em São Carlos, fiz minha graduação aqui também no Instituto de Física, e agora eu estou trabalhando de maneira autônoma na parte de organização de eventos. Então, e muito voltado na parte de tecnologia e inovação. E agora eu estou procurando maneiras que eu possa contribuir em outras áreas e com certeza a parte de meio ambiente é uma que me interessa muito.
Então, eu fico muito, parabenizo muito pela iniciativa, ela é muito importante e espero conseguir contribuir de alguma maneira nessa movimentação nessa área. Obrigado. Obrigado, Humberto. João Fontes. Boa noite, pessoal. Vocês me ouvem bem? Sim. Boa noite a todos e a todos. Meu nome é João, como foi falado, mas várias pessoas também me conhecem como CG, então, caso escutem esse nome, pode ser eu também. Se for ruim, não sou eu. Mas eu vim para São Carlos em 2016, cursar Engenharia Ambiental, no mesmo curso que o Lucas comentou, e logo no começo do curso eu ouvi de um professor que toda pessoa ali na engenharia ambiental era, por essência, um ativista ambiental. E esse termo foi tomando outras dimensões, outros entendimentos, atuações diferentes. E coincidência ou não, essa pessoa hoje é meu orientador, estou fazendo mestrado aqui também na Escola de Engenharia de São Carlos, trabalho com a área de avaliação de impacto ambiental. E me chamou muita atenção quando tiveram esses comentários sobre audiência pública, porque existe um intenso debate na nossa área também sobre a efetividade das audiências públicas, principalmente por elas se dar lá no fim do processo, em termos legais, né? É o único momento que você tem de fato que fazer audiência, senão você pode invalidar todo o processo, né, por vício legal. Mas quando está lá no fim do processo, é muito abre-se uma brecha e que tem ganhado espaço, que é o argumento do já fizemos agora até assim, vamos cancelar tudo isso? Então, acho que esse fórum entra em diversas áreas para estimular essa participação, que eu acho imprescindível. Atuo localmente em algumas atividades extras, participei de alguns projetos enquanto estava no estágio, alguns desses que o Lucas comentou. Estou bastante animado com a iniciativa do fórum, de já ver essas informações que estão sendo levantadas aqui, e me faço disposição também para quaisquer outros eventuais atuações, né? Então, acho que o contato ficou aí com a galera, acho que por hora é isso. Obrigado, gente, a oportunidade de estar aqui, obrigado a todo mundo que está aí também. Valeu, João, obrigado. Teia Flamini. Olá, boa noite, eu ia falar boa tarde. Acho que a câmera vai ligar. É um prazer estar aqui. Boa noite a todas e todos. Eu tenho formação em Biologia pela Federal, tenho mestrado em Ciência, Tecnologia e Sociedade. Atualmente, a minha ligação com a universidade é por meio de um projeto de extensão. Eu sou uma apaixonada pelos projetos de extensão, porque a minha formação, né, foi muito impactada positivamente por um projeto de extensão que eu atuei. Eu atuei na coleta seletiva solidária da instituição, então trabalhei um pouquinho com as catadoras, os catadores, essa temática de resíduos sólidos, que inclusive foi objeto de estudo tanto do meu trabalho de conclusão de curso quanto da minha dissertação. E a minha ligação com a universidade atualmente é através de uma revista de divulgação científica, que é a revista Guia, e a gente busca articular conhecimentos e fazer essas trocas da universidade com a sociedade e vice-versa. E também sou docente na rede estadual de ensino, dou aulas de biologia. E estou muito feliz de estar aqui, eu vi que é um grupo multidisciplinar, já vi algumas afinidades com os meus objetivos, né, de estudo e de conhecimento. E estou aqui para aprender e para colaborar e somar com vocês. É uma iniciativa extremamente importante e é uma maneira da gente unir saberes e conhecimentos e sair um pouquinho, né, da Torre de Marfim, que é a ciência ali, toda, né, meio descolada da universidade. A gente precisa adentrar e aprofundar essas relações. Então, é isso, me coloco à disposição e agradeço a participação e a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, Lígia Taver. Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Tá bem baixinho, Lígia. Deixa eu acertar meu microfone. Tá melhor? Continua meio baixo, deixa eu tentar aqui com o microfone.
Eu acho que pode ser meu fone. Deixa eu ver. Pode ser. Se melhorou o áudio? Melhorou muito. Melhorou o áudio, pessoal? Agora sim. Aí, agora tá ótimo. Boa noite, meu nome é Lígia. Eu sou formada também em engenharia ambiental, como o João e o Lucas. Formei em 2021 e hoje eu estou trabalhando na área de saneamento básico, segurança hídrica. Também trabalhei alguns aspectos como saneamento rural também durante a graduação, como extracurricular, e sempre me interessei muito por essa temática de políticas ambientais públicas, e a gente vê a dificuldade de como funciona e como é a questão burocrática mesmo. Eu acho que eu tenho até vontade de esclarecer mais, e adorei a iniciativa, acho muito importante e essencial o grupo e esse fórum também, e gostei demais, gostaria muito de aprender sobre essa metodologia que vocês comentaram, né, que vai ser aplicado, e gostei bastante, pessoal, podem contar comigo também, muito obrigada. Obrigado, Lígia. Luciano Elcinor Lopes. Boa noite, meu nome é Luciano, né, eu sou professor do Departamento de Ciências Ambientais da UFSCar, colega do Celso, e gostaria de dizer, eu trabalho com ecologia de paisagens, gostaria de dizer que eu sou um entusiasta também da democracia participativa e do Ministério Público, como uma forma de manter as políticas públicas para além dos 4 anos de governo, né? Então acredito muito nessa possibilidade, mas vejo também o desafio de trazer e manter as pessoas que não estão tão ligadas à universidade, né? Os presidentes de associação de moradores e as pessoas em geral, para fazer esta participação. E eu acho que um grande desafio vocês estão propondo, né, fazer frente a ele com a questão das formações, que eu acho que é muito importante para a questão da participação com qualidade também. Então, como nós podemos participar efetivamente, né, e de forma clara e eficiente, para que, de fato, a nossa participação tenha resultado e seja de qualidade. Então, muito obrigado pela oportunidade, estou aqui para aprender com vocês também. Obrigado, Luciano. Dalva Aparecida Peixoto. Boa noite. Uma das coisas assim que mais me tocou de estar participando desse fórum é que eu já vivi a experiência aqui onde eu moro. Então, eu comecei a despertar por essas situações, que vários terrenos aqui com muito entulho, e na rua também com bastante sujeira e tudo. Então, eu achei muito complicado ver essa situação e não poder estar fazendo alguma coisa, né? E a gente corre atrás do poder público, mas, como foi comentado, a gente não tem coleta seletiva, e a gente não tem como, a gente recicla o lixo, não tem onde colocar, né? Porque hoje em dia não se coleta, por exemplo, papelão mesmo, você tem que ter uma quantidade para o coletor levar para vender, então é muito complicado. Aí eu me interessei, né, juntamente com a Rosana também, porque eu participo também do Bicão, né? A gente está participando lá e também a gente começou a criar uma consciência, né, do meio ambiente, da natureza, do que a gente tem que fazer pela natureza, né? Então, eu acho que foi um dos motivos, assim, também de poder estar participando, de poder estar aprendendo com vocês, né? Me coloca à disposição, e é mais ou menos isso que eu gostaria de falar, e eu estou à disposição. Obrigado, Dalva. Marcelo, só que faltou se apresentar, ele é do CEDA também. Perdão? Estamos ouvindo. Oi. Estamos ouvindo. Boa noite. Boa noite. Eu estou tentando ligar a câmera, mas acho que tem problema técnico. De qualquer modo, né, eu, com felicidade, integro o Centro de Estudos em Democracia Ambiental. Minha formação também é jurídica e depois tive o privilégio de fazer o doutorado justamente em Ciências Ambientais.
Eu acho que esse ânimo, né, essa boa expectativa que nos une aqui, ela pode realmente ser proativa e reverberar em um bom resultado que vai impactar as políticas públicas, né? Como bem dito por todo mundo, especialmente pelo professor Ozelito, eu acho que a qualidade da intervenção, ela é fundamental para que a gente consiga bom termo. É só isso mesmo, e muito obrigado pela oportunidade também. Tá, Jorge. Obrigado. Obrigado a todos. Então, eu acho que faltou o senhor se apresentar. Sim, por favor. Vem cá, gente, senta aqui. E aqui é onde aparece o texto. Aqui nesse cadeira, por favor. Tudo bem? Tá bom? Eu vou começar a falar contigo. Tudo bem? Boa noite a todos. Antes de mais nada, as minhas escusas por ter chegado atrasado. Tinha um compromisso o dia todo em São Paulo, peguei chuva pela estrada toda e só deu para chegar agora. Eu sou Asuaite Martins de França, sou professor e ocupo uma cadeira de vereador na Câmara Municipal de São Carlos. E sou dirigente de uma associação de professores, sou vice-presidente estadual do Centro de Professorado Paulista e dirigente local. Muito obrigado. Valeu, Zante. Obrigado. Eu acho que, dando continuidade, então, ao que nós planejamos para esse momento, a gente podemos encerrar esse encontro. Nós extrapolamos um pouco, né, o horário. Nos próximos dias, a professora Kátia e o professor Ozelito entrarão em contato com todos. Acho que primeiro nós disponibilizaremos essa gravação para todos, porque foram em torno de 75 inscritos ali, todos puderam participar. Então a gente vai disponibilizar para todos, para que todos então tomem conhecimento desse momento tão importante, que foi então o inicial do fórum. Logo em seguida, então, a professora Kátia e o professor Ozelito entrarão em contato com todos para que, então, possamos construir juntos o fórum, né, esses primeiros momentos do fórum, especialmente a questão de percepção ambiental de todos e a necessidade de eventuais cursos, né, de formação. E agradecer já ao Dr. Flávio por ter se disposto a um curso, né, quem sabe pode até ser o primeiro, né, sobre atuação, né, as atribuições do Ministério Público, mas outros cursos, eventuais outros cursos, serão construídos a partir dessa conversa que nós tivemos. Então, assim, eles já têm as técnicas apropriadas realmente para esse momento de contato e de aproximação. E aí eu conto com o envolvimento de todos, né, para que então possamos construir juntos. A gente está imaginando que passaremos outubro entrando em contato via o nosso canal no YouTube, com lives, possivelmente, né, e discussões de alguns assuntos. E os cursos propriamente ditos, né, serão, consoante a necessidade dos integrantes do fórum, terão início a partir de novembro, né? E serão cursos rápidos, né? E diretos, certeiros, né? Para que realmente satisfaça as necessidades de alguns integrantes, ou de todos os integrantes do fórum. E aí gostaria aqui de pedir o apoio de vocês para que possamos ampliar um pouco mais esse fórum, e por enquanto temos em torno de 75, para que vocês então divulguem entre as suas redes, né, entre os seus contatos, para que então eventuais outros cidadãos que tenham interesse, que não tomaram conhecimento ainda da existência dessa iniciativa, agora que é conjunta, que é nossa, né, a do Fórum de Cidadãos Participantes, que venham então integrar também o fórum. Né. Muito obrigado a todos, então, pela presença, né, seja
física ou virtual. Agradeço imensamente a todos aqueles que não puderam participar também. Então, nós vamos enviar a gravação. Esperamos, então, ter um envolvimento grande, né, de todos. Por favor. Com a possibilidade dessas transmissões online, a gente poderia expandir para pessoas que não são cartas também? A ideia é exatamente essa, para que a gente, então, envolva outras pessoas ou que outras pessoas tenham iniciativas semelhantes em outros municípios, para que comecem a formar também fóruns nos outros municípios, né? Então, a gente tem pesquisadores, inclusive, acompanhando esse fórum. Então, a gente está tratando como uma extensão e tratando também como uma pesquisa, porque a gente espera que realmente isso seja replicado em outros locais. Mas acompanhar o fórum, o nosso fórum, né, de cidadãos participantes de São Carlos, poderão sem nenhum problema. O nosso canal no YouTube é Centro de Estudos em Democracia Ambiental. A gente vai até divulgar quando do contato agora, né? Quem sabe a gente já posta essa gravação de hoje, do primeiro encontro, já lá no nosso canal, mas é perfeitamente possível. Eu acho que é isso. Agradecer a todos, agradecer ao Dr. Flávio por ter, então, primeiro aberto o Ministério Público para nós, né, e agora fisicamente esse espaço para esse momento, né, agradecemos imensamente, porque é uma peça essencial realmente na democracia participativa e democracia deliberativa que nós sonhamos tanto. Muito obrigado a todos. Passar a palavra para o Dr. Flávio. Bom, então, obrigado a todos. Boa noite. Eu vi que o tema resíduos sólidos foi muito mencionado, né? Como eu disse, por coincidência, na minha metade do meio ambiente está concentrado todo esse tema dos resíduos sólidos. A gente tem muitas decisões importantes para tomar, principalmente no ano que vem, né? A gente está trabalhando na elaboração de um plano municipal de coleta seletiva. A gente fez uma reunião com o município de Sertãozinho, que a gente pode considerar um modelo regional na questão de disposição adequada de resíduos, né? E a gente vai ter muitas mudanças aqui em São Carlos a partir do ano que vem, já nessa questão. E eu acho que é um tema bom para que o fórum trabalhe também e ajude na tomada de decisões, né? Que serão várias. Então, por exemplo, se o tratamento de resíduos orgânicos orgânicos úmidos deve ser feito de maneira comunitária, deve ser feita como um serviço público ou deve ser feito como um serviço público prestado por terceiros, contratado, não é? Então, é uma decisão importante, que diz respeito, inclusive, ao patrimônio público, mas diz muito respeito à qualidade ambiental, à participação das pessoas e tal. Até aproveitar aqui e agradecer a presença do vereador Oswald, né, que na semana passada ou retrasada conseguiu a aprovação de um importantíssimo projeto que tem a ver com a segurança alimentar na nossa cidade, né, que é a permissão para a utilização de espaços públicos e privados ociosos, terrenos, né, para que neles sejam implantadas hortas públicas, né. E eu até aproveito aqui para fazer a propaganda também, e fico feliz que ele tenha vindo, que a promotoria, a Secretaria do Meio Ambiente e o SESC estão com um projeto ainda em fase inicial de fazer a compostagem comunitária associada às hortas públicas. Então, a gente vai tratar o resíduo úmido das pessoas, vai fazer o composto e vai criar alimento para as pessoas do bairro. Tá? Já vamos casar as duas coisas. Foi muito oportuno. Tá? Então, obrigado a todos e até a próxima. Muito obrigado. Vamos tomar um cafezinho aqui, gente. Vem com uma borrachinha, tem café, né? Açúcar sem açúcar e água.